aí, turma? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Eu vou começar esse vídeo, mas antes de começar ele, eu quero pedir pra você que você já curta ele antes de qualquer coisa, assista ele e se isso fizer sentido pra você, você compartilha com alguém que precise ouvir essa mensagem que eu vou estar falando aqui com vocês. E qual que é o tema desse vídeo? O tema desse vídeo é um pouco assustador. Por que assustador? Porque é algo que paralisa a gente. É algo que paralisa as pessoas. E tudo que paralisa assusta. Tudo que não te deixa avançar assusta. E esse assunto é o quê? É o medo. Sim, é o medo. Mas o que é o medo? Como eu disse antes, é algo que te paralisa, que te impede de avançar. Ou seja, que te impede de prosperar. Uma das maiores coisas que te impede de prosperar em qualquer área que seja, é o medo. E um dos maiores medos que existem, que o ser humano sente, é o quê? É o medo de passar fome, é o medo de morrer, o medo de ficar doente e também o medo de ousar, que refere à ousadia. As pessoas têm medo de ser ousadas. E o que seria a ousadia? O que seria ousar? Ousar nada mais é do que você sair de uma zona de conforto ou sair da sua zona de estabilidade para fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes, ter atitudes diferentes para ter novas experiências e assim novos resultados. Sejam esses resultados satisfatórios ou não. O importante é você sair dessa sua zona de conforto, fazer algo para ter novos resultados. Tá aí a importância de, se você não tiver resultado satisfatório, você fazer, corrigir, adaptar a sua realidade para assim você chegar num ponto de resultado satisfatório que você queira. Eu digo que o medo é como se fosse um termômetro. Um termômetro de quê? De quando você vai fazer algo e sentir medo, você faça. Você faça. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Faça isso com medo mesmo. Porque na maioria das vezes, o que te impede de estar a um passo do que você quer alcançar é o medo. O medo é só uma barreira, que nem você se jogar de um avião de paraquedas. É que nem você saltar de um avião de paraquedas. Aquele instante que você vai chegar na porta e vai pular, é o momento que você deve romper a barreira para ter a satisfação ali daquele prazer, daquele salto. Então, o termômetro para você conquistar algo, para você subir um degrau a mais nas coisas que você quer alcançar, é o que? É você sentir o medo. Então, toda vez que você sentir medo, vai com medo mesmo, faça aquilo que você quer fazer. Mas lembrando que não é para fazer loucura, né? Fazer qualquer coisa. Eu tô com medo, eu vou fazer. Tenha sempre como base os princípios. Tenha sempre como base o cuidado. Faça as coisas assim, mas com muito cuidado e cautela, para acabar não fazendo coisa errada e depois não acabar se frustrando. Eu já me deparei muitas vezes com pessoas que têm medo de abrir a boca para falar, que quer soltar alguma coisa, fazer alguma pergunta, só que tem medo. Só tem medo de falar, tem medo de questionar. Por que essas pessoas elas têm medo de questionar e têm medo de falar? Na verdade, esse é um medo que ele está escondido, um bloqueio atrás disso. As pessoas não têm medo de errar, de falar, de questionar e de errar. As pessoas muitas vezes, elas têm medo do julgamento das outras pessoas, do julgamento que as outras pessoas vão fazer ao respeito dela, por ela estar errando. Esse é o maior medo, não é o medo de errar. O medo é de ser julgado e chamar atenção e acabar virando chacota. Esse é o medo das pessoas. Isso nada mais é do que uma necessidade de aprovação. E eu te digo algo, terrível coisa é você depender da aprovação de quem não tem aprovação para te aprovar. Então nunca dependa da aprovação dos outros, porque quem precisa realmente te aprovar, já te aprovou antes da fundação do mundo, senão você nem aqui nessa terra você estaria. O medo ele é algo tão alienador, tão terrível, que ele rouba você, ele rouba seus sonhos, ele rouba seus filhos, rouba seus amigos, rouba seus familiares, rouba toda uma nação e rouba até uma geração. Por quê? Porque ele paralisa as pessoas antes mesmo de querer fazer algo. O pecado, ele colocou o medo no homem. Adão,
quando ele pecou, o que ele sentiu? Ele sentiu medo. O comportamento de Adão foi sentir medo. Por quê? Por causa do pecado, porque ele pecou. E Adão, naquele momento que pecou, ele começou a se esconder de Deus. Ele começou a se esconder de Deus. E Deus falou para ele, certamente morrereis. Deus não chegou e falou, eu vou te matar, Adão. Nesse momento dessa queda do Adão, foi inaugurado o medo na terra. E por que Adão sentiu medo de Deus? Porque certamente ele se afastou de Deus. E o medo, o pecado, ele te distancia do que é luz. O medo é nada mais do que uma sensação desagradável que é desencadeada em você com uma sensação de alerta ao perigo, que você sente em momentos desagradáveis. O medo ele é algo natural do nosso organismo. Existem alguns tipos de medo, por exemplo, o medo alerta, o medo reflexo e também o medo patológico. E o medo que mais atinge a gente é esse medo patológico. Por quê? Ele é algo que a nossa mente cria exageradamente acerca de alguma coisa que nos traz medo. Ou seja, você imagina algo tão grande, um medo de algo muito grande, que isso certamente nem vai acontecer. Mas na sua imaginação, isso já aconteceu, já é presente. Mas só está na sua imaginação, só está na sua cabeça aquilo. Esse é o medo patológico. É um dos maiores medos que atinge as pessoas e impede elas de avançar. Quando seu desejo é maior que o seu medo, você age. Mas quando o seu medo é maior que o seu desejo, você paralisa, você não sai do lugar, você fica estável em estado de inércia, paralisado. E qual a forma de aumentar o seu nível de desejo em relação ao medo? Existe uma forma de fazer isso. É você pegar o seu olhar e direcionar ele para os resultados, para você calcular mais os resultados do que o risco. Quando você faz isso, quando você tem o olhar voltado mais para os resultados do que para o risco, você aumenta o seu nível de desejo em relação ao medo. O medo ele é algo que te para. Como eu te disse, ele atinge cerca de 98% de toda a população da Terra. Todos os medos eles acabam apontando somente para um medo, que é o medo de morrer. Só que tem uma coisa, quando você entende que a morte é um passaporte para a vida eterna, qual que é o medo que você tem de morrer? Quando você cria uma consciência, você ainda tem medo de morrer. Só que quando você tem experiência com a vida eterna, com o mundo espiritual, você acaba com isso. Você destrói a base do medo. Você destrói a base de sentir medo de morrer. Você esquece. Você destrói a estrutura de todo o medo. Quando eu tenho problema de autoimagem, eu não me amo. Quando eu dependo dos outros e me sinto rejeitado, eu não me sinto amado por ele. Mas quando eu me sinto amado pelo meu Criador, quando eu me amo, é impossível não amar o próximo, pois não tem como. A força da fonte é ele e não você. Às vezes você tem medo até de amar o próximo, que foi uma das coisas que ele disse para você fazer. Mas quando eu me amo, quando eu amo ele, quando eu me sinto amado, é impossível não amar o próximo, porque já não tem a ver com você. Só que tem uma coisa que é capaz de fazer vencer todo o medo, é capaz de derrotar todo o medo que você sente. E essa coisa é o amor. Um exemplo de que o amor vence todo o medo. Se você está vendo um crocodilo dentro de um rio, você jamais cairia dentro daquele rio para brigar com o crocodilo. Mas se o seu filho estivesse dentro da boca daquele crocodilo, você certamente cairia de porrada para cima dele, sem medir nenhum perigo, sem medir nada. Você iria para cima do crocodilo. E o que te motiva nesse caso a ir para cima desse crocodilo é o amor. Uma prova de que o amor ele vence todo medo. Talvez a gente pense que o principal recurso da vida é a própria vida. Mas pense o seguinte, se você está no muro de execução, você e outra pessoa que você não conhece, aí o executor ele vai atirar e só tem uma bala. E ele pede para você escolher entre você e a outra pessoa. Certamente você vai falar para ele atirar na outra pessoa. Ok, mas se é o seu filho que está do seu lado, você vai falar para ele atirar em você. Porque você dá a vida pela vida do seu filho.
Você dá a sua vida pela vida do seu filho. E é assim que a gente percebe que o amor está acima da própria vida, pois o amor te motivou a dar a própria vida pela vida dele, pela vida do seu filho. E quem ensinou a gente a amar? Quem ensinou a gente a amar foi aquele que deu a própria vida do seu filho por nós. Então fica esse recado aí para vocês, tá? De que o amor, ele lança fora todo medo. Não temas, porque sou contigo. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu!